Pastor Fernando Alves, uma palavra de fé. Engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus e que a nossa vitória possa chegar em nossas mãos. Agora chegou um momento maravilhoso onde nós vamos ministrar uma palavra da parte de Deus e nós estamos aqui tão somente confiando no Senhor, na beleza da sua santidade, porque nós sabemos que o Senhor está conosco para nos fortalecer o tempo todo e toda hora. Isso é que nos dá a alegria, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Amém, queridos? Então, tudo que eu desejo a você, que a doce paz esteja no teu coração, esteja contigo aonde quer que você for. Hoje eu quero ler com os meus irmãos no livro de Gênesis, capítulo de número 13, e quero ler apenas 2 versículos para nós meditarmos, que é os versículos de número 4 e 5. Gênesis capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz: E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Queridos, esses 2 versículos que nós acabamos de ler fala a respeito da história de Abraão e de Ló. Quando Ló saiu Abraão do Egito, e ele foi justamente para Neguebe. Ele foi para Neguebe com a sua mulher, com tudo que ele possuía. A Bíblia Sagrada diz que Ló foi com ele. Abraão, ele tinha enriquecido muito em todas as áreas, tanto em gado, como também em prata, em ouro. Ele ficou muito forte, materialmente falando. Ele partiu do Neguebe, em direção a Betel, e diz a Bíblia que indo de um lugar para o outro, ele chegou em Betel, aonde já haviam armado um acampamento anteriormente, aonde pela primeira vez ele tinha constituído um altar. Diz a Bíblia que ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló estava perto dele, acompanhando, e a Bíblia diz que Abraão também possuía rebanhos e tendas. Enfim, o Senhor abençoou tanto Abraão como abençoou Ló. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 13, versículo 6, que não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens
que a terra não podia sustentá-lo, ou seja, eles estavam tão abençoados, mas tão abençoados que não tinha como ficar junto, ou seja, na mesma área, na mesma região. Por quê? Porque eles tinham muitos gados, ia se misturar, e cada um era cada um, não é? Então, por isso a Bíblia diz que isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e também os pastores do rebanho de Ló. Diz a Bíblia que nessa época os cananeus, os fariseus habitavam naquela região. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí esta terra inteira diante de você, vamos separar-nos, ou seja, você procura um lado, eu procuro outro. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Diz a Bíblia Sagrada que Ló, ele olhou e viu todo o vale do Jordão, tudo, ele viu todo ele bem irrigado de Zoar, e a Bíblia diz que ele era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Foi o que Ló fez, ele viu terra boa, ele viu, diz a Bíblia Sagrada que ele escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção do leste. Assim os dois se separaram, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades dos vales. A Bíblia diz que, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores, pecavam contra o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Deus fez uma promessa a Abraão, e disse o Senhor a Abraão: Abraão, depois que Ló separou-se dele, ele disse: de onde você está? Olhe para o norte, o sul, para o leste, para o oeste. É como se Deus pegasse Abraão e disse: Abraão, olhe, dê uma olhada para o sul. Aí ele, olha para o sul. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo de número 14. Ele vai e olha para o sul. Aí Deus agora diz a ele: olha agora para o leste. Ele olha para o leste. Olha agora para o oeste. Ele olha para o oeste. Observe comigo que Deus mandou ele olhar tanto para o norte, como para o sul, como para o leste, como para o oeste. Ele disse: toda a terra que você está vendo, que Deus tremendo, né? Darei a você a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Ele disse: percorra a terra por todo alto e baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Diz a Bíblia Sagrada que então Abraão mudou o seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Agora, a Bíblia Sagrada diz que naquela época, observe comigo a palavra, naquela época, o Senhor fez uma promessa a Abraão. Promessa maravilhosa. Uma promessa
de fazer coisas grandes. Uma promessa que trouxe inquietação para alguém. A Bíblia revela que naquela época existia um homem por nome de Anrafel, que era o rei de Sinear, como também tinha Arioque, rei de Alazar, como também tinha o rei Kedorlaomer, que era o rei de Elão e de Tidal, rei de Goim, foram guerrear contra Bera, que era o rei de Sodoma. Enfim, cada um que começou a acontecer uma confusão muito grande. Por quê? Porque eles estavam vendo que as coisas estavam acontecendo na vida de Abraão e nem todo mundo queria aceitar. Então o rei começou a brigar contra rei. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 14 de Gênesis que Anrafel, ele invadiu o oeste junto com o rei Kedorlaomer, que era o rei de Elão, e ele destruiu Sodoma. Ele saiu destruindo algumas cidades, alguns lugares. Por quê? Porque ele destruía e depois ele construía com o povo dele. Mas a promessa que Deus tinha feito era uma promessa muito grande para Abraão. E Deus assim começou a cumprir, as coisas começaram a acontecer. Os reboliços, as brigas, era rei contra rei, era uma confusão que parecia que não iria ter mais fim. Mas enquanto essas coisas estavam acontecendo, Deus estava abençoando a vida de Abraão. Meus amados, se você parar para meditar, você vai começar a entender que esse rei Kedorlaomer, ele era o rei de Elão, do Oriente, no sudeste da Pérsia, que, conforme diz no livro de Gênesis, capítulo 14, sua identidade permanecia alusiva, uma vez que não foi descoberta. Diz a Bíblia Sagrada que ele se perturbou muito com Abraão. Ele era um homem que tinha um peso, que tinha um nome, que tinha autoridade, que tinha um poder. Só que ele não aceitava quando Abraão chegou. Sabe por quê? Porque Abraão não tinha nada, ele estava vivendo debaixo da promessa de Deus, mas ele estava acreditando que Deus ia fazer grandes coisas acontecer na vida dele. Por isso que ele perseverou, por isso que ele disse: olha, escolhe um lado que eu vou para o outro, eu não vou querer confusão, não quero problema. O Deus que me fez a promessa, ele vai cumprir. Quando ele sai de perto de Ló, Deus faz uma promessa maior ainda a ele, e ele começa a correr atrás dos objetivos, dos sonhos, dos projetos, e Deus começou a estender as mãos, Deus começou a abençoar. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa, que quando você corre atrás dos seus objetivos, dos seus projetos, ainda que alguém diga: não, mas aonde eu escolhi o lugar é melhor, aonde eu estou é melhor do que o lugar que ela está. Tenha calma. Deus é grande e Deus abençoa quem Ele quer abençoar. Diz a Bíblia Sagrada que os próprios reis começaram a brigar. Ou seja, qual é a revelação de Deus aqui dentro desse texto da Bíblia? É que esses reis, eles até que eram unidos,
Mas aí, na chegada de Abraão, diz a Bíblia que Deus começou a abençoar a vida dele de uma maneira tal que ele socorreu Ló, porque Ló já estava enfrentando algumas dificuldades. Observe comigo que nesse período em que Deus estava abençoando Abraão, a Bíblia Sagrada revela que enquanto o Senhor estava trazendo crescimento a Abraão, os reis estavam brigando. E nessa briga que estava acontecendo, alguns estavam sumindo, alguns estavam desaparecendo. Por quê? Porque Deus estava permitindo eles brigar entre eles, de maneira que eles não conseguiam entrar aonde o próprio Abraão e Ló estavam, porque Deus estava com ele. Meus amados, a revelação de Deus nesse texto é que alguns reis começaram a sumir. O que é que Deus está falando para o seu povo no dia de hoje? É que todas as vezes que os inimigos pensam que vão triunfar, que vão acabar com os projetos, com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Deus faz com que ele venha sumir. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus é quem faz alguém sumir. Deus faz, pastor, faz. Eu tenho um respaldo bíblico para mostrar para você que Deus faz alguém sumir. Porque quando é para sumir, Deus vai lá e some e alguém tem que sumir. Quando é para tirar, Deus vai lá e tira e alguém tem que sair. Então, meus amados, é importante você entender que Deus ainda trabalha o que é sumir. Sumir é desaparecer. Sumir é... Você já ouviu dizer, rapaz, olha, fulano, ele tinha tanta coisa, mas tudo que ele tinha sumiu, ou seja, desapareceu. Cadê fulano? Tá aí, tá não, sumiu, ou seja, desapareceu, foi embora. Sumir, nós podemos entender também que é aniquilar, sumir é reduzir, sumir é destruir, não é reduzir a nada ou destruir. Enfim, sumir é inexplicavelmente desaparecer. Então, todos aqueles que estavam querendo colocar empecilho, colocar pedra, que estavam querendo acabar com Abraão, Deus começou a trabalhar, houve confusão entre eles, e cada um que começou a fazer o outro sumir. Sabe por quê, irmãos? Porque a peleja aqui não era de Abraão, a peleja aqui era justamente daquele que fez a promessa de abençoar Abraão. Do Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender. Elergios ergimintria, ande entre nas primícias, ergio. Quem entra nas privacidades de Deus, quem entra na sala, quem entra no caminho, quem entra para dizer a ele, por aí não, esse eu não quero, esse eu não gosto. Quem entra para dizer não derrame a bênção aqui, quem pode entrar no caminho de Deus? Para querer atrapalhar,
para querer atrapalhar, para querer cessar a bênção de Deus chegar na tua vida. Diz a Bíblia Sagrada que foi uma promessa feita por Deus, e promessa feita por Deus, ela se cumpre, se arrebenta tudo, mas Ele cumpre porque Ele mostra que Ele é Deus. Deus tinha feito a promessa, mas diz a Bíblia Sagrada que Rafael, que era o rei de Sinear, Arioque, que era o rei de Alazar, eles estavam perturbados. Por quê? Porque eles queriam permanecer ali e queriam permanecer no mesmo patamar, mas eles não queriam que ninguém chegasse ali e fosse abençoado. Se nós pararmos para meditar, Abraão chegou ali porque a graça de Deus estava sobre a vida dele, meu Deus, mas eles não queriam aceitar a chegada de Abraão. Presta atenção que Deus tem para falar para você. Alguém não queria aceitar a chegada de Abraão. Não tem aquele lugar que você não chega porque você quis chegar, aquele lugar que foi o próprio Deus que lhe colocou. O próprio Deus que disse: é aqui que eu quero você. E na chegada de Abraão, houve inquietação da parte de Rafael, que era o rei de Sinear, Arioque, que era o rei de Alazar, Kedorlaomer, que era o rei de Elão, e Tidal, que era o rei de Goim. Esses reis foram guerrear. Eles começaram agora a perder a harmonia. Eles começaram agora a perder, permita-me, perder o controle, perder o domínio entre eles. Eles agora saíram do acordo que tinha feito, porque um começou a entender que, exemplo, o rei Rafael, que era o rei de Sinear, ele começou a entender que Arioque, que era o rei de Alazar, ele tinha escancarado a porta para Abraão chegar, passar, entrar. Só que Abraão, ele não chegou sem nada. Abraão, ele chegou com família, ele chegou com muitos gados, muitas ovelhas. Eita, glória a Jesus! Abraão, na verdade, ele já chegou por cima, mas ele também chegou com a promessa de que Deus iria colocar ele mais por cima ainda. Está entendendo o que Deus está falando para você? Um começou a ficar com raiva do outro. Abraão está aí porque você abriu a porta para ele. Não foi nenhum, nem outro, nem outro, nem outro. Ou seja, não tinha 4 reis. Nenhum dos 4 abriu a porta para Abraão entrar. Foi o Deus Todo-Poderoso que olhou para a situação e disse: eu vou colocar ele no meio dos 4 e vou fazer coisas grandes. A notícia vai correr. Um vai se perturbar com o outro e grande vai ser o que vai acontecer. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Não se preocupe não, porque tem alguém que está batendo a porta na sua cara, que não quer deixar você entrar, porque sabe que você tem. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus abençoou Abraão cumprindo a promessa, e os demais foram aniquilados, sumiram, desapareceram, e Abraão ficou, ainda socorreu Ló. Meu Deus, que Deus tremendo é esse! Creia tão somente, levante sua cabeça, confie no Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que os reis, eu vou mostrar e provar para você na Bíblia, que o exemplo, o rei Rafael, que era o rei de Sinear, Arioque, que era o rei de Alazar, eles ficaram, o Tidal, que era o rei de Goim, eles ficaram 12 anos sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Kedorlaomer, ele era um rei forte, materialmente falando. Ele era mais forte do que os outros 3.
E ele conseguiu prender, diminuir o exército deles e colocou esses 3 reis durante, a Bíblia diz que durante 12 anos eles ficaram presos em cativeiro nas mãos de Quedorlaomer. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você tem que ter calma, que está chegando o tempo de Deus, a hora de Deus, e quando esse tempo chega, Deus te livra, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te abençoa, ninguém entra, ninguém faz nada, porque as ameaças do diabo para a vida de Abraão eram muitas, mas ele estava debaixo da promessa, ele não temia as ameaças que estavam sendo feitas. Quantas e quantas vezes as ameaças estão sendo feitas e alguém fica perturbado com as ameaças. Abraão tem a promessa, estava debaixo da promessa, estava debaixo da graça, Deus estava abençoando, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo grandes e grandes coisas acontecer. Então, meus amados, se Deus estava fazendo grandes e grandes coisas acontecer, isso é uma prova que a mão de Deus estava estendida sobre o próprio Abraão. Se a mão de Deus está estendida sobre você, você não tem que se perturbar com nada. Pode descansar em Deus. Pode descansar em Deus, porque as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Diz a Bíblia Sagrada que no 14º ano, Quedorlaomer e os reis que ele tinha se aliados derrotaram os Refaíns, Astarote, Carnaim, os Zuzins, e grande foi o crescimento dele também. Mas primeiro eles tiveram que ver a glória de Deus sobre a vida de Abraão. Então, que você possa entender que Deus, Ele está trabalhando ao seu favor, que você possa entender que Deus jamais Ele vai te deixar no meio do caminho. Diz a Bíblia Sagrada que Ele ainda socorreu a Ló, ajudando Ló de acordo com a situação que Ló estava enfrentando. A Bíblia Sagrada também revela que depois que todas as coisas aconteceram, eles voltaram e viram que verdadeiramente Deus era com Abraão. Então, pode aguardar, porque Deus é aquele que faz, assim como Ele fez os reis sumir do ambiente que estava e foram para o reinado de Quedorlaomer, ficaram presos, esqueceram Abraão por vários anos, até que Abraão cresceu, prosperou e foi abençoado. A mensagem de Deus hoje é que quem está te perturbando, quem está investindo contra ti, se levantando para querer ver o teu mal, Deus vai dar com muita pressa um sumiço nesse alguém, para tu saber que ele é Deus. Pode aguardar. Pode aguardar, porque Deus vai tirar alguém vai sumir. Sabe o que é sumir? É desaparecer. Sabe o que é desaparecer? Meu Deus, Deus vai reduzir alguém a nada. E Deus faz isso, faz porque o meu Deus é grande, Ele opera maravilhas. Não fique pensando que esses 3 reis que ficaram cativos, sujeito, obedecendo a Quedorlaomer, eles eram também fraquíssimos. Não, ele era mais fraco do que Quedorlaomer, mas eles tinham muita autoridade, tinham muitos homens ao seu dispor, tinham muitas armas, só que eles foram reduzidos a nada. Ou seja,
Se tem alguém pensando que é tanta coisa, o Senhor te diz, promessa, prego batido, ponta virada, aguarda, porque tu vai dizer, o meu Deus um dia disse a mim que iria reduzir alguém a nada, e ele assim fez. Tu crê? Aguarda, tu vai ver alguém reduzindo a nada. E quando chegar o nada, aí tu vai dizer, foi Deus. Porque o que é meu, o que me pertence, a promessa foi feita para mim, tem que se cumprir, porque Deus, Ele não mente, não engana. Deus não vive, irmão, até porque Ele não precisa. Deus não vive massageando o ego de A e de B, não, irmão. Quando Ele diz que vai ser espada, vai ser espada. Quando Ele diz que vai reduzir, Ele vai reduzir. Quando Ele diz que vai pegar, Ele pega. Quando diz que vai matar, Ele mata. Quando diz que vai ferir, Ele fere. Quando diz que vai tirar, Ele tira. Porque Ele é Deus. Descansa, cabeça erguida, confiança em Deus, olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé, e sendo assim as vitórias vão chegar. A Bíblia Sagrada diz que depois que passou alguns anos, porque Deus é assim, Ele tanto pode trabalhar dentro de uma semana e fazer tudo acontecer, como também Ele pode fazer dentro de anos, ou seja, alguns anos passou e Deus foi lá e fez. Mas faz muitos anos, sim, meu querido, Deus trabalhou, Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora que chega, Deus sabe por onde entra, Deus sabe como trabalhar, porque Ele é Deus. Então pode descansar no Senhor, porque se tem alguém pensando que é grande, Davi um dia se deparou com alguém grande, que era o gigante Golias. E Deus pegou Golias e reduziu ele a nada, deixou ele do zero, e ele sumiu de uma forma, morreu. E se Deus quiser fazer, Ele faz assim, se não quiser, Ele faz apenas dando a oportunidade de fazer alguém sumir. Sumir para onde eu não sei, sumir para outro estado, outro país, é Deus quem manda em tudo, e eu não tenho dúvida disso. Então receba essa palavra, tenha calma, se alegre, descanse o coração, porque Deus é quem sabe como é que vai fazer. Aguarde que quando chegar a hora, o tempo e o momento, você vai dizer, pronto, Deus fez, e aquela palavra se cumpriu na minha vida, porque Deus é Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.